amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, o pastor Adriano, ele é da nossa casa, mas nem todo mundo conhece ele. Eu e o pastor Adriano, nós nos conhecemos lá em Brasília, né? Num churrasco maravilhoso, junto com o pastor Marquinhos, né? Lá da Filadélfia. Estava eu, o Marquinho, e o pastor Adriano e o Eurípides, que na minha opinião é quem melhor fala sobre sexualidade e sobre casamento no Brasil, é o Eurípides, não tem para ninguém, tá? Ele é um discípulo do pastor Cote, que se especializou em sexualidade em casamento. Uma coisa absurda, um homem, né? E eu conheci ele através do pastor Adriano. Aí aprove o Senhor que o pastor Adriano, trabalhando aí com instalação de fibra ótica, das 4 operadoras, né? TIM, Vivo, Claro, Oi, Brasil Telecom, né? E que bom que ele veio trabalhar exatamente nessa região aqui. E toda vez que ele está aqui, ele congrega com a gente. Ele é tão de casa que ele fica hospedado aqui na igreja. Já pensou, irmão? Isso é de casa demais, né? É muito de casa, né? A casa dele. Vamos providenciar um guarda-roupinha dele para ele poder guardar as roupas dele aqui, né? Para nem precisar ficar levando e trazendo, né? Quando vier. E aí um dia ele está lá, um dia ele está cá. Ele ia ministrar na quinta-feira passada, mas ele não pôde. Hoje ele estava lá em Dourados, né? Ontem estava em Mundo Novo, né? Meu Deus do céu, né? Então, quando a fibra ótica da sua região quebrar, você liga para o Adriano e fala: Adriano, estou com um problema na minha conexão, o que eu faço, né? Que ele que é responsável por fazer tudo isso. E é um engenheiro, né, de telecomunicação. E bom estarmos aqui, né? Conhecemos a família dele. O Marcão, com aquele jeito abusado do Marcão, já se hospedou na casa dos pais do Adriano, irmão. Pra você ver que ponto a coisa chegou, né? Então o Marcão, em uma das viagens dele aí vindo do Maranhão para cá, se hospedou na casa do Adriano. Enfim, a Adriano é gente nossa, né? Que depois chegou um pessoal, né, diferente na igreja e não sabe que o Adriano já esteve ministrando para os homens aqui na igreja, já esteve pregando. No período ele tinha acabado de vencer um câncer e agora, me parece, com outro câncer se levantou para ser derrotado na vida dele, né? Então Deus escolheu o Adriano para vencer câncer. Então é um pastor da Assembleia de Deus, né? Então, eis que vos digo agora, toma o bastão e fala, meu servo, né? Levante a mão. Queria pedir que o nosso pastor Picarelli estivesse orando, abençoando a vida do Adriano e que o Senhor possa usá-lo de maneira sobrenatural nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer este momento tão especial que estamos aqui na comunidade, para ouvir a Tua palavra, e que o Senhor possa estar presente com o pastor Adriano, que a boca dele fala a Tua palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Nós queremos agora abençoá-lo, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia, amém. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Que a graça de Jesus seja com todos. Que haja plenitude do Evangelho hoje aqui, que Deus nos conduza nesse tempo, tá? Para falar aquilo, não que queremos ouvir, mas que precisamos, né? Eu tenho o privilégio, a honra, né, de estar aqui com vocês, de ter conhecido o reverendo Domício e depois conheci a igreja, a episcopisa Vanessa, né? Episcopisa Vanessa e bispo Domício, de conhecer essa família que na verdade aqui eu sou de casa mesmo, mas também é porque eu sou da família, né, irmãos? Nós temos o mesmo pai, nosso DNA é o mesmo, e aqui é uma parte daquilo que nós somos, né? Aqui tem uma parte daquilo que nós somos, Igreja de Cristo, né? Então, eu fico muito alegre e até sempre quando eu venho para cá, na delícia de ser ministrado pelo pastor Domício, não só nos cultos, mas nos nossos papos, almoço, mas em especial pelos cultos, porque para mim, pelo menos toda vez que eu vi ministrando, que eu estive presente,
o sermão dele sempre é expositivo, né? Dentro daquilo que é um texto, um livro que ele vai escolhendo. Ali vê todo o livro, ou carta de Paulo, e ali expõe. E aí eu vou fazer um plágio aqui da oração do pastor Antônio Carlos Costa, pastor batista, Rio de Janeiro, uma das maiores autoridades, mestre em sermões expositivos, que ele orou o seguinte: para que todo púlpito do Brasil tenha no mínimo 50% da sua atividade na semana com sermões expositivos, para que o povo entenda, conheça e saiba o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e para quem fazer, para nunca haver dúvida que nós somos de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. E isso vem do sermão, não que o sermão temático, meu hoje inclusive é temático, até pelo tempo, e até porque eu quero dar um testemunho para vocês, não que o sermão temático não funcione, isso não estou desfazendo do sermão temático, de qualquer outro tipo de sermão. Eu só estou dizendo que as igrejas precisam aplicar mais isso, porque o sermão expositivo, ele traz uma aplicação, e nós como vida de Deus, precisamos entender que a Bíblia, que a vida cristã não é uma questão litúrgica, porque aí nós confundimos a religião, a religiosidade com a própria vida cristã. Então, na verdade, a vida cristã e a Bíblia explicada, ela é uma pedagogia, e a pedagogia aplicada, ela entra em exercício daquilo que é a revelação da plenitude do Evangelho, porque aí é nós como cristãos aplicando a verdade do Evangelho através daquilo que aprendemos. E isso vem de uma aplicação, e essa aplicação vem de uma pedagogia. Então, às vezes, nós precisamos sair um pouco dessa ideia litúrgica, ainda que o culto tenha uma liturgia, tem um rito, né? Ceia, por exemplo, é um rito, né? Um sacramento. E isso não é o problema. O problema é quando isso é que nos motiva a receber de Deus. Aí nós esquecemos daquilo que é a prática e achamos que o mundo espiritual, e vamos orar e viver aquela liturgia. E aqui eu quero trazer algo, não vai ser expositivo, mas aplicado, porque é aquilo que eu tenho. Algo aplicado. E isso é uma pedagogia. Tanto é que se você for entender o princípio da ceia, a santidade não está em comer, porque Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então o que santifica não é comer um pão santo, mas é repartir o Cristo que santificou minha vida. E aí pode ser através do pão, pode ser através de uma pregação, pode ser através de um louvor, pode ser através de uma amizade, de uma reunião em casa, de um jantar. Eu até falei domingo, a Santa Ceia, sem a comunhão, o entendimento do Espírito, da comunhão, é um simples jantar. Mas com o entendimento, com o Espírito da comunhão, um simples jantar torna a ceia santa. Um simples café torna um momento santo, porque ali é dado na aplicação do Evangelho aquilo que somos. E porque somos, nós cremos. E porque cremos, por isso fazemos. Nós somos uma igreja ativa, que aplica aquilo que é. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Eu não faço algo para me tornar filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus, eu faço em favor do meu irmão. Então nós não buscamos a Deus no favor dele por nós, mas nós colocamos nosso coração à disposição, porque em Deus nos tornamos favorável para o outro. Porque Deus ao meu favor é Jesus na cruz. Deus ao meu favor é Jesus morto na cruz. Eu me tornando favorável para o meu irmão é o Cristo ressuscitado. Por isso, quem me salvou foi Jesus, o Cristo. Para que como um cristão, eu entenda a prática, porque ele disse, se você perceber, o início de Lucas e o início de Atos,
tudo leva a entender que Lucas começou também escrevendo Atos, e não vou entrar na questão teológica aqui, mas Atos no capítulo 1 e Atos fala da atitude do início da igreja. Eu te escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo que Jesus fez e ensinou. Então a prática vivida de Jesus me ensinou a fazer como ele fez. Então, como vida cristã, queridos, se eu quero ler um texto, meu desafio não é orar para Deus mover a mão dele em meu favor, mas é ter o discernimento de entender que a minha mão se move em favor do meu irmão conforme a dele já se moveu em meu favor. Por isso eu não busco o seu favor, eu me torno para a vida do meu irmão favorável. Então, não é buscar Deus para fazer da Virgínia, minha esposa, perdão, para os que não me conhecem, minha esposa chama Virgínia, eu tenho uma filha, vamos fazer 23 anos de casado, tenho uma filha de 12. A minha oração, pastor Domingos, eu tenho aprendido isso, não é para Jesus, para que o Espírito de Deus faça da Virgínia a mulher que eu quero. A minha oração não é para que Deus faça da Virgínia a mulher que eu quero. Mas a minha oração, como um cristão favorável, é buscar em Deus o discernimento e me tornar para ela o homem que ela precisa. Porque às vezes muita gente ora, buscando de Deus o favor para mudar o seu cônjuge. E Deus já se tornou favorável porque Ele sabe que você é a pessoa que Ele precisa. A minha oração não é para fazer da minha filha melhor para mim, mas o meu entendimento como família e filho de Deus é para que eu entenda que em Cristo eu preciso ser o pai que ela precisa. Porque ter um filho bom é muito fácil, irmãos. O desafio é ser um pai melhor. Ter o pai bom é a coisa mais fácil do mundo. Mas o desafio nosso é entender como filhos se tornar os filhos que eles precisam. Porque se fica naquela do que eu quero, como que nós ficamos com a oração? Seja feita a sua. Então o desafio não é o que eu quero, mas é estabelecer através da aplicação do Evangelho aquilo que é em favor do outro. Por isso que independente de como as coisas estão, não é as circunstâncias que tem que me motivar, irmãos. Porque eu continuo pensando em Deus a meu favor, mas não vivendo o Cristo favorável. Aí nós continuamos a buscar a Deus para resolver nossos problemas. E deixa Deus falar conosco agora. Vamos deixar Deus mudar a nossa vida. Evangelho não é para resolver problemas. O Evangelho é uma plataforma de vida, como um cristão, que nos torna pessoas resolvidas diante dos problemas. Porque não adianta nada Deus resolver o problema, mas não Deus resolveu o problema da pessoa e a pessoa não ser resolvida diante do problema. No próximo problema ela vai chocar do mesmo jeito. Vai entrar em crise, vai entrar em desespero, vai falar que Deus não me ama, ninguém está orando por mim, eu não consigo mais, Jesus volta logo porque eu não aguento mais a tribulação. Então a nossa estrutura de vida de fé não pode ter uma plataforma para Deus ser o amuleto para resolver nossos problemas. Porque Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário, o que Ele garantiu foi aflição, perseguição, mentira. O que Ele garantiu foi isso. Presta atenção, irmãos. Como já falou, eu trabalho com engenharia de telecom. Eu faço projeto do coração do 4G, 5G, fibra ótica. Então, o equipamento que está lá na operadora, eu não trabalho para cliente, só para operadora. Então, tem projeto que eu preciso usar aquele capacete. Aquele capacete aquele branco, né? Agora, presta atenção. Deus falou comigo até nisso, pastor.
O capacete não impede do tijolo cair na minha cabeça. O capacete é para que, se eu levar uma tijolada, eu leve ela com segurança. Então o evangelho não é para proteção. O evangelho, para nós, queridos, é exposição, mas com segurança. Por isso que nesse mundo tereis aflições. Mas não fiquem seguros, eu venci o mundo. Porque tem muita gente que pensa que o capacete é para não levar uma tijolada. Não, irmãos, pelo contrário. Às vezes está o instalador lá em cima, se eu tivesse em capacete, caiu uma chave, por exemplo, na minha cabeça, eu vou machucar. Mas o fato de eu estar de capacete não impede da chave cair. Mas há a garantia de que eu vou ter segurança se ela bater na minha cabeça. Então os problemas, queridos, é a garantia que nós temos de ser pessoas resolvidas. Por isso, pastor, por que o senhor fez todo esse resumo? Por isso que uma das palavras que Deus falou comigo, assim, e eu preciso ficar muito contente por ouvir isso do pastor Domingos, até pela história de vida dele, né? Por onde eu já falei para ele tinha que contratar alguém para fazer uma enciclopédia, assim, para escrevendo a história que ele conta. Dá a impressão que ele passou desde de Adão, ele viu, porque vai saber tudo que é coisa de evangelho, de 1900 e rascunho de Noé da arca, ele sabe. E ouvi dele falar que uma das palavras que ele já usou como exemplo, aí vocês vão entender porque que eu falei que o evangelho é pessoas resolvidas diante, que quando eu descobri que estava com leucemia, eu não orei para Deus curar a leucemia, mas eu discerni em Deus o que a leucemia estava me curando como marido e como pai. Eu nunca, pastor Domingos, pastora Vanessa, Carelli, demais pastores, irmãos obreiros, eu nunca orei para Deus me curar do câncer. Nunca. Mas eu sempre procurei me atentar em qual área o câncer estava curando minha vida. Porque às vezes Deus ia resolver o problema e tirar o câncer. Mas às vezes ele tirando o câncer, eu não ia ser um marido melhor. Apesar que eu nunca fui um ruim marido. Eu nunca fui um marido ruim. Eu sempre fui um bom marido. Mas aí às vezes é a desgraça da nossa vida. Nós ficamos naquilo que é bom e não entendemos que em Deus nós podemos ser melhor. Por isso ser favorável é tornar para o outro o que ele precisa. Não buscar em Deus que ele melhore. Isso nos torna favorável. Então, se olhar para uma enfermidade, diante de um problema grave, que seja uma enfermidade, uma crise financeira, que seja um problema relacional, que seja um problema familiar, a questão não é Deus tirar o problema, mas é nos resolver, como cristão, como pessoas, de uma maneira aplicável, do evangelho aplicado, numa prática de vida, no trabalho, em casa, como pai, como filho, como marido, como esposa, como irmão. Diante de qualquer problema, a minha natureza não mudará. Eu sou filho de Deus, gerado à sua imagem e semelhança. Eu sou filho de Deus gerado. Porque isso é a nossa natureza, é quem nós somos. E aí dentro desses desafios, irmãos, desses equívocos da vida, eu vou ler esse texto aqui. Ele por si só já se explica, mas eu tenho algumas aplicações. Abra Isaías 38. Algumas aplicações aqui que foi fundamental para a minha vida. Não só foi como está sendo, como é. Não só foi como é. Fundamental. Essa passagem, esses versículos precisariam, até por questão mais de conhecimento, de contexto, até porque lá em 2 Reis, se eu não me engano, 20, também conta a história, né, dos reis. Mas eu prefiro aqui, que é falado pelo próprio profeta, narrado por ele, escrito por ele, sobre a doença de Ezequias. Eu vou ler com vocês,
a minha versão aqui é atualizada, nós vamos chegar no mesmo lugar, por mais que fique um pouco, às vezes, diferente, tá? A partir do verso 1, naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai ficar sarado, você não vai recuperar a sua saúde. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Verso 3, lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito tudo o que o Senhor aprova. Então Ezequias chorou amargamente. Em outras traduções, Ezequias chorou muito, ou por um longo tempo, depende, mas aqui amargamente. 4, então a palavra do Senhor veio a Isaías novamente. Diz a Ezequias: assim diz o Senhor teu Deus, o Deus do teu antepassado Davi: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Vou acrescentar à sua vida 15 anos. Eu vou dar um pulo lá para o Novo Testamento, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, que ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à compaixão ou piedade ou misericórdia. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus não somente prometeu antes dos tempos eternos. O qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, no devido tempo, e trouxe luz à sua palavra por meio da pregação a mim, confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a você, Tito, meu verdadeiro filho, e a nossa fé comum. Agora olha o verso: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor Salvador. Olha o verso 5: por esta razão eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que ainda não estão. Amém? Só até aí. Aqui Paulo está dando uma orientação para ele, até ele fala depois, conforme eu te orientei, para ele preparar obreiros. E se você ler outras cartas de Paulo, lá tem umas recomendações para obreiros, para uma vida cristã, né? Marido de uma só mulher, trabalhador, e que tenha autoridade, ou seja, que tenha ordem sobre os seus filhos. Aí muita gente pensa, olha assim, bom, pastor Domício e a pastora Vanessa eu vou avaliar. Eles precisam sim, porque eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Mas se você dá continuidade ao texto, mesmo que está falando a obreiros, depois ele fala assim: e essa prática sirva em comum como igreja de Cristo. E como Paulo está escrevendo para Tito, e fala assim: conforme a nossa fé comum. E voltando lá no texto, primeiro que eu ligo os dois, irmãos, porque ele tem muito a ver comigo. Ele tem muito a ver comigo. Preste atenção numa coisa, querido. Grave essa frase no seu coração. É uma das frases, pastor, que eu carrego comigo. Deus não é obrigado a terminar aquilo que Ele não começou na nossa vida. Mas aquele que começou a boa obra vai terminar. Os problemas, pastora Vanessa, dos nossos equívocos, na maioria das vezes é isso. Porque nós achamos que tem que ser do jeito que queremos, não entendemos na realidade o propósito da aplicação,
E aí quando a coisa estoura lá na frente, por que a gente faz? Campanha, joelha, chora, vai para Deus, fala, Pai, resolve. Irmãos, eu carrego isso comigo. Deus não tem obrigação nenhuma de terminar na minha vida aquilo que não foi Ele que começou. Mas Ele me garante que o que Ele começa, Ele termina. Por isso que o Evangelho não traz segurança. Por isso que o Evangelho não traz proteção. É exposição com segurança. Não preocupa, vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Se nós formos olhar para a vida de Ezequias, nesse pequeno texto que eu li, né, nesses poucos versículos que eu li, começa falando que ele está doente. Além de estar doente, vem um profeta falando que ele vai, ali está no imperativo, que ele vai morrer. E para ficar melhor a situação, fala assim, você não vai melhorar. Tipo assim, às vezes um alívio, Senhor, não tem um alívio aí, seja qual fosse a enfermidade, só para mim poder. Então pensa, um cara descobre que está com leucemia. O Adriano descobre que está com leucemia. Leucemia de Hodgkin de esclerose nodular de nível 2, que atacou o meu pulmão superior com 4 nódulos linfáticos e toda a minha clavícula esquerda superior com nódulos linfáticos. E você vê uma igreja, meu irmão, quando saiu o meu resultado, meu irmão estava em Israel. Ele estava lá em Israel. Ele mandou um vídeo, orando do Monte das Oliveiras, falando para mim assim, ó, orando e ministrando uma palavra sobre a minha vida, falando assim, você não vai passar por tratamento. Não é para você ir para Araújo Jorge. Araújo Jorge é o Hospital do Câncer de Goiânia, uma das maiores referências do Brasil. Perde para Barretos e tem mais um aí só, mas está num nível fantástico. Então, havia uma fala. Você vai entender aquele dia da nossa conversa. Ele falou para mim, meu irmão é bispo. Ele falou, você não vai. Então havia uma fala. Se eu fosse olhar para o problema, eu ia escutar a fala. Mas como eu sou uma pessoa resolvida, eu discerni a voz. Porque tem muita gente que fala, mas não diz. Como tem muita gente que escuta, mas não ouve. Como tem muita gente que vê, mas não enxerga. Então, eu estava conversando, no nosso primeiro almoço, quando eu cheguei, o pastor Domingos me chamou para almoçar com ele. Eu falei, pastor, vendo essa situação do Brasil aí, essa situação, deu para ver que muita gente está buscando o direito da fala. E isso no Brasil, tranquilo, direito de falar, protestar, ir para as ruas, protestar, coisa pacífica. Mas o Brasil está precisando da igreja com um lugar de voz. Porque ainda que tenta calar a igreja, a fala, se a voz, ela ecoa para a eternidade. Lembra de Caim e Abel? Caim matou Abel, amém? Sabe da história? Caim matou Abel. O que Deus foi falar com Caim? Caim, aonde está o teu irmão? Porque a voz dele me clama da terra. Caim estava vivo, sim ou não? Ele tinha fala? Que tanto é que ele fala para Deus, oi. Sou eu o guardador do meu irmão, isso é responsabilidade minha? Então ele tinha fala? Mas em Deus ele não tinha lugar de voz. Abel estava morto? Estava. Mas mesmo morto, com a voz com a fala calada, ele não perdeu a sua. Isso é ser igreja. Isso é entender o princípio da igreja. Então tem muito marido que fala ao coração da mulher, mas não encontra no coração dela um lugar de voz. Como tem muita mulher que fala ao coração do marido, mas não encontra no coração do marido o seu lugar de voz. Como tem muitos pais que têm direito de fala sobre os filhos, direito civil, direito em Deus,
como autoridade, até de chegar a mão na mulher, na orelha. A Bíblia mesmo fala, não retém a vara, chega, quando precisar, bate. Isso é direito, e até autoridade. Mas isso não significa respeito no lugar da voz. Porque tem muito pai que fala ao coração dos filhos, mas não achou no coração dos filhos o seu lugar de... Ezequias escutou a fala do profeta: você vai morrer. Mas quando ele chorou, Deus ouviu de Ezequias a sua. Porque a Bíblia não fala que ele falou alguma coisa, que ele virou para o lado e foi chorar. E olha o que ele fala, queridos, preste atenção, eu vou encerrar para a gente orar, mas preste atenção nas palavras de Ezequias. Aqui não é palavra dele para o profeta. Ezequias não virou para o profeta e foi conversar com o profeta: ô Isaías, você sabe como é que eu sou? Não. Ezequias não virou para os súditos dele: gente, vocês são testemunha, não chamou a mulher, vocês são testemunha. Não, ele falou para Deus. E está registrado na Bíblia. Olha o que esse cara falou para Deus. Olha o que esse cara falou para Deus. Amém. Tá, obrigado. Amém, obrigado. Amém, querido, obrigado. Verso 2: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou a quem? Ao Senhor. Irmãos, eu posso mentir para você, para minha mulher, para você mentir para mim, beleza. A gente pode até mentir para Deus, mas resolve alguma coisa, irmão? Deus sabe tudo. Então a oração de Ezequias foi para Deus. Olha o que esse cara fala. Lembra, Senhor, olha só. Ele está falando assim: Deus, é como se ele falasse assim: Deus, o Senhor sabe. Olha só, o Senhor sabe, eu estou falando contigo. O Senhor sabe, lembra-te, Senhor. Eu sei que a sua memória, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, desde o que não era, de eternidade a eternidade, quando ainda não existia, o Senhor já era. Então o Senhor sabe todas as coisas. Lembra-te, Senhor, olha só, de como tenho te servido com fidelidade. Irmãos, ele está falando isso para Deus. Lembra, Senhor, o Senhor sabe que eu te servi com fidelidade. Característica. Tem muita gente na igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando só a família, comunidade, portas abertas, estou falando a igreja de Cristo na terra, que é fiel. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Muitos levam até como piada, historinha. Eu acho um princípio, apesar que é engraçado. Um pastor foi pregar no interior, foi de ônibus, estava com fome, não teve tempo de almoçar, chegou lá e só viu assim uma vendinha aberta. Não tinha mais nada, e ele queria comer antes de ir para o culto, pregar. Só que ele tinha um problema patológico. Ele não podia comer nada amanhecido, porque você sabe que todo alimento preparado amanhecido, ele gera um tipo de fungo ou alguma coisa lá que pode prejudicar. Tem gente que tem essa patologia. E aí ele passava mal, com desinteria, vômito, etc. Então sempre quando ele chegava no lugar, ele viu lá assim, ó, coxinha, quibe, esfirra e empada. Ele falou: opa, vou comer um quibe que dá uma... Esse quibe é de hoje? O cara falou assim: não, é de ontem. Que pena. Então vou comer uma coxinha, essa coxinha é de hoje? Eu falei: não, também é de ontem. Falei: esfirra não é possível, essa esfirra é de hoje? Eu falei: não, também é de ontem. Não é possível, que a empada também não é, também é de ontem. Ele falou: como é que eu faço para comer uma coisa hoje? Ele falou: volta aqui amanhã. É engraçado, né? Como é que eu faço para comer uma coisa de hoje? Volta aqui amanhã. É até engraçado, mas há um princípio. Por exemplo, aquele dono da venda mentiu para quem queria comer, mas porém, no entanto, contudo, aquele salgado para aquele que precisava comer não era de verdade. Como tem muita gente que não mente, mas porém, no entanto, contudo, todavia, não fala a...
Deus não nos chamou para não mentir. Deus nos chamou para ser a expressão da verdade num mundo tenebroso. Deus, pastor Domício, Deus não tem problema e crise com o aumento das trevas. Deus, Ele vai cobrar de nós porque não resplandecemos a luz. A questão não é as densas trevas, é a falta de luz. Então a questão não é a não mentira, mas é a falta de falar a verdade num sentido aplicado na vida onde, irmãos? Do outro. Então Ezequias mentiu para Deus? Não. Senhor, eu tenho sido fiel. Lembra? O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Ele fala mais. Ele fala mais. E com devoção sincera, o cara, além de ser fiel, o cara era de oração, o cara era devoto, não no sentido de pagar a promessa, mas no sentido que o coração dele era voltado, de volta, era voltado para Deus, e isso era de forma sincera. Então tem muito marido sinceramente fiel, mas não tem um pingo de sensibilidade em ser verdadeiro aplicado no coração da sua esposa. E vocês vão entender, porque eu vou ter que voltar. Eu vou terminar a oração dele e vou voltar no começo. Então tem muita gente que porque, irmãos, eu tenho até uma dificuldade, não sei se o pastor Domício tem a mesma coisa, a pastora Vanessa, os pastores e irmãos que atendem aqui, os líderes. Quando alguém traz para você, fala assim, olha, você podia conversar com fulano, mas vai devagar, porque assim, ele é bem sensível. Não, pelo contrário, ele é um insensível, porque quem é sensível discerne a voz e não tem dúvida da fala. Então esse negócio assim de não chega com jeito, que jeito? Que jeito? Porque, não, é porque assim, ele é muito sensível, fica nervoso. Não, ele é um insensível, porque a sensibilidade me faz perceber quem eu sou. Por mais que ele seja sincero em dizer que é sensível, eu digo para ele verdadeiramente que ele é um insensível, um insensato e um incrédulo. E ele está sendo fiel em falar a verdade. Como Ezequias foi fiel e falou a verdade. Tenham servido com fidelidade. O cara era crente, irmãos. E a minha devoção é sincera. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deve às vezes falar. Não estou dizendo isso. Longe de mim. Mas esse negócio assim, aí eu sou sincero, eu falo mesmo na cara. Calma aí, não é assim não, hein? Às vezes você está sendo sincero, mas está sendo insensível. Aí toda a sua sinceridade mostra o quê? A sua insensibilidade. Aí o nosso nervosismo passa a ter explicação. Então eu vou ter que entender que a música da Gabriela está tudo certo. Hein? Quem sabe da música da Gabriela? Nada contra quem tem o nome aí, Gabriela. Hein? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Pelo amor de Deus, pau que nasce torto, morre torto. Ei, meu irmão, sabe por que Jesus não era marceneiro? Você sabe que Jesus não era marceneiro, né? Ele era carpinteiro. Porque o marceneiro, ele monta os móveis. O carpinteiro, ele pega uma madeira toda desajeitada e faz dela uma poltrona. Porque ele dá vida. Aquilo que o pessoal acha que não era, que você tem um pau torto, Jesus faz de você um assento para o trono do coração. Então tem dificuldade, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes nós estamos sendo sinceramente infantis, porque criança que é assim. Você acha que quando a criança está dando birra ali no supermercado, ela está sendo sincera. Ela quer aquele chocolate, ela quer aquele brinquedo, ela quer aquele doce, ela está sendo sincera. Mas sinceramente ela é infantil. E às vezes o que nós fazemos com Deus é assim.
mesmo na nossa sinceridade, nós somos infantis, e não compreender que a nossa vida é em favor do outro, que Cristo já veio ao nosso favor. Para essa plataforma de vida cristã como família, e ao princípio aqui, eu ouvi domingo o nosso pastor pregando sobre a carta viva dessa igreja, a missão dessa igreja, é em favor do outro, é em favor da família. São mais ou menos 2.000 famílias aqui ao redor que precisam ser alcançadas, que seja 20, que seja 2, mas que nós possamos oferecer algo para ela. Por que nós oferecemos? Porque nós somos igual Paulo, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O princípio da fé, irmãos, não é receber, mas é oferecer, porque dele nós já recebemos. E isso é sinceramente ser sensível. Paulo deixa outras coisas, gente. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, andava como menino, mas agora que eu cresci, eu preciso sinceramente largar as coisas de menino, para que, como maduro em Deus, eu tenha sensibilidade da dor do meu irmão, da dor da minha mulher, da dor dos meus filhos. E isso, irmãos, eu estou pregando para mim. Eu preciso viver isso. A Isabela precisa olhar a sinceridade que está em mim, ao ponto da sensibilidade de eu perceber as necessidades dela. Os irmãos acham que, irmãos, aqui eu estou pregando para mim. Como já dizia, eu me perco se foi Agostinho, se foi Francisco de Assis. Esse dia me falaram que foi Madre Teresa que usou essa frase. Eu quero achar o livro verdadeiro, que é quem escreveu. Prega o evangelho, se necessário use palavras. Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Ezequias está sendo sincero? Claro. E tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado nisso, pastor Domingos. Ser fiel, irmãos, é mais do que obrigação. E às vezes esse é o problema. Nós achamos que aquilo que é necessário e que é importante é isso que temos que, e nem sempre é assim. Nem tudo que é necessário é essencial, mas tudo que é essencial é extremamente necessário. Nem tudo que é necessário, que é importante é essencial, mas tudo que é essencial é extremamente importante. Essencial vem da palavra essência, natureza, quem nós somos. É importante um pai. Eu tenho minhas dificuldades, mas não vou me abrir aqui não, isso deixa quieto. Mas é importante um pai que não mora com a mãe e tem lá seus filhos pagar a pensão, isso é importante? Claro. Mas o que é essencial na vida desses filhos? A presença de um pai. Porque por mais que a pensão seja de 300 ou de 3 mil reais ou de 30 mil, não vai suprir o que a essencialidade de um pai pode transferir para um filho na relação. Por isso que nem tudo que é importante é essencial, mas tudo que é essencial é extremamente importante. Você está vendo como às vezes nós olhamos para Deus só para aquilo que é necessário e importante, mas às vezes esquecemos da essência. Tudo que Ezequias está falando aqui é extremamente importante, e oxalá que todos sejam assim. Queira Deus, pastora Vanessa, que todos nós, pastor Picarelli, que todos nós sejamos assim. E ele continua, não parou não. Minha devoção é sincera, e tenho feito tudo que o Senhor aprova. Pelo amor de Deus, irmão, que crente é esse? O cara é do manto calamanto, como minha irmã diz. O cara é do reteta. O cara não só é fiel, o cara é devoto, não no sentido de pagar a promessa, mas tem um coração voltado, sincero, e o cara faz tudo que Deus aprova. Aí ele vira o rosto para o lado
e vai chorar amargamente. Por que será? Porque o problema de Ezequias não era a doença, e nem era a sua vida com Deus. Ele precisava consertar a casa, para fazer de tudo aquilo de oração sincera, para fazer daquilo de fidelidade, para fazer aquilo de andar no que Deus aprova, refletir no coração da mulher e dos filhos. Tem uma música antiga, eu vou converter ela, tá? Preguei para ela, ela aceitou Jesus, tá? Que adianta a igreja orar e fazer tudo? Vocês não conhecem essa música? Que adianta a igreja rezar e fazer tudo errado? Porque essa é a música, eu não lembro quem é que canta, mas eu converti ela. Tem uma música secular aí. Que adianta a igreja, o que adianta a igreja rezar e fazer tudo errado? O que adianta a igreja? Sabe por quê, meu irmão? Porque o evangelho não transforma as pessoas aqui. Aqui é o lugar de celebrar famílias transformadas. A igreja não começa aqui, meu irmão. A igreja começa dentro de casa. A vida de Deus não começa aqui. Irmãos, olhe para o meu coração, não me avalie. Se você está achando, quem sabe, talvez que eu preguei bem hoje, poxa, Adriano, pastor abençoado, me avalie, sabe como? Liga para minha mulher e pergunta como eu sou como marido. Liga para minha filha e pergunta como eu sou como pai. Liga para o meu gestor e para o meu gerente e pergunta como eu sou como funcionário. Porque lá começa a minha vida. De tudo que Ezequias tinha, ele precisava de uma coisa, refletir isso dentro de casa. Ele precisava ter essa vida sincera com a esposa. Não estou dizendo que ele traía, ele fazia tudo que Deus aprovava. Mas não a fidelidade de não trair, mas a sensibilidade de mostrar a vida de Deus que ele tem. Igreja não é lugar de transformar famílias. Igreja é lugar de celebrar famílias transformadas, porque a igreja começa lá em casa. Tudo começa em casa. A educação dos nossos filhos começa em casa. Um bom casamento começa em casa. Não estou dizendo que casamento não tem crise, e não estou dizendo que pastores não podem aconselhar, porque se for sentar com o Domingos, que o homem é uma enciclopédia evangélica humana ainda viva nesse país, ele pode falar de quantos aconselhamentos. Eu não estou falando que você não pode aconselhar e ajudar, mas tem muita gente que busca, os pastores sabem disso, que busca como se eles fossem a solução, e não é. Quem evangeliza e forma, cria caráter de Deus na vida da Virgínia, não é a pastora Vanessa, é o Adriano, marido. A pastora Vanessa pode ouvir ela, pode orientar ela, pode chegar no pastor Domingos e falar: pastor Domingos, meu amor, chega no Adriano, dá uma conversada com ele. A pastora Virgínia abriu o coração aqui, sim, dá uma conversada com ele. Ela vai ter a sensibilidade de ouvir, de enxergar e de ter voz, para que ela não se confunda na sua fala. Ezequias tinha fala, mas só suas lágrimas que transmitiu a sua voz. Então tem situação, irmãos, que é melhor parar e chorar. Parar e chorar. Porque aquele que começou a obra no Adriano, ele vai terminar. Com câncer, sem câncer, saudável, não saudável, inteiro, faltando um braço, eu não sei. A única certeza que eu tenho, pastor, é que eu vou morrer. A convicção que eu tenho é que eu vou morrer. Mas sabe o que eu quero, pastor Picarelli? Sabe o que eu quero, pastora Vanessa? Eu não vou ver. Mas sabe qual que é o meu desejo? De quando na lápide do meu túmulo, a minha filha for resolver escrever alguma coisa, ela não vai escrever lá assim: meu pai trabalhou na área técnica de engenharia de telecom no Brasil inteiro,
E por onde ele passava, ele pregava. Conheceu o pastor Domício, ainda que isso é uma honra. Mas sabe o que eu quero que ela escreva no meu túmulo? O meu pai terminou a vida marido da sua mulher e pai dos seus filhos. Ezequias ia terminar a vida dele fiel a Deus, sim. Orando, sim. Fazendo o que Deus aprova, sim. Mas no lápide do túmulo dele não ia ter como está escrito se ele morre aquele dia. Ele terminou marido da sua mulher e pai dos seus filhos, porque ele precisava consertar a sua casa. Então, a doença na minha vida não veio para Deus manifestar o seu poder de cura, mas veio para ministrar o amor na transformação de um Adriano melhor. Reverendo, aí a gente vai lendo, aí tem coisas que saltam das entrelinhas, porque o que eu acho interessante é que quando o profeta volta para falar para ele, não falou que ele ia ser curado, falou que ele ia ter mais 15 anos de vida, mas não falou que ele ia ser curado. Então o problema de Ezequias não era a doença, o problema de Ezequias era a casa dele que precisava ser consertada. Às vezes nós estamos aqui adorando a Deus e está tudo certo, meu irmão, celebrando aquilo que nós cremos, vivenciamos e vivemos. Mas tem hora que precisamos parar e olhar para a nossa casa, porque só faz sentido a vida cristã aqui se eu sou um pai e um marido lá. Aí a minha pregação, por mais que ela tenha fala, ela vai alcançar nos corações uma voz. E se um dia eu morrer e manter esse coração como marido e pai, a Isabela, por mais que ela não vai ouvir o pai falar, mas ela vai poder expressar aquilo que o pai teve. Amém, igreja? Por esta causa, Tito, eu te deixei em Creta, para você colocar algumas coisas em ordem, que ainda não estão. Às vezes o lugar que Deus está te colocando, você ainda não percebeu que é para você colocar as coisas em ordem. Eu já estou indo lá para o último texto que eu li para a gente encerrar e orar. Com certeza Tito deve ter perguntado ao Paulo, mas por que eu estou aqui? Porque ele fala, por esta causa. Por que causa? Porque nós temos uma fé comum, porque o evangelho tem que ser anunciado, mas tem um motivo maior. As coisas aí estão desorganizadas, coloca em ordem. Eu falei que era um sermão temático, e como eu disse, estou pregando para mim, pastor. Vamos começar a avaliar nossos conceitos e valores, para colocar a nossa casa em ordem, para que a ordem seja expressada na casa de Deus. Vou repetir devagar. Vamos começar a avaliar nossos conceitos e valores, para colocar a nossa casa em ordem, para que a ordem seja expressada na casa de Deus. Amém, igreja? Por isso que eu amo uma música muito antiga. Com certeza, o Domingos já deve ter ministrado muito ela. Ela fala assim, ó: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras
arrependo, Senhor, me arrependo. Me arrependo, Senhor. Cante só Ele. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Cante isso bem forte. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Vamos orar, querido. Pode ficar sentado. Vamos orar pelas famílias. Quem sabe hoje o primeiro amor é você voltar para o coração da sua mulher e dizer que você cansou de ser bom, que a partir de hoje você vai ser melhor, porque você vai se tornar para ela o marido que ela precisa. Quem sabe hoje você vai voltar aos conceitos e valores e mostrar para o seu marido que você cansou de ser boa esposa, mas você vai buscar em Deus ser melhor, porque você é a mulher que ele precisa. Quem sabe hoje nós vamos voltar os nossos corações e cumprir o que saiu no Novo Testamento, palavra profética. Nos últimos dias converterão pais aos filhos e filhos aos pais. Quem sabe hoje nós temos que voltar e nos arrepender como pais, não porque erramos, mas porque deixamos de fazer o que é certo. E não porque falamos ou não falamos, mas porque deixamos de ter voz no coração dos nossos filhos. Essa geração não está perdida por causa das drogas, por causa da crise financeira, por causa de malandragem, de facção, não. Essa geração está perdida porque os pais perderam a voz no coração dos filhos. Quem sabe hoje, como igreja, nós vamos arrepender pelos pais do Brasil, para que volte a alcançar o coração dos filhos e ter voz. Quem sabe como filhos, porque eu ainda tenho meus pais, vou voltar aos conceitos e valores e mostrar para os meus pais que eu não quero ser um filho bom porque sou pastor, mas eu quero ser para eles um filho melhor, que eles precisam, independente de ser pastor ou não, porque o que me valida é a minha família e não o microfone. O púlpito tem que ser a expressão daquilo que eu sou lá em casa. Pai, eu oro pelas famílias do Brasil, eu oro pela minha casa, eu oro por mim, Pai, como marido, como pai, para que eu, Deus, não perca, ou não se perca no caminho, aonde a Virgínia nunca enxerga em mim somente aquilo que é bom, mas a expressão viva de uma voz que fala para ela que eu sou o marido que ela precisa. Que eu não perca no coração da Isabela, Deus querido, nunca o lugar de voz, para que ela não tenha dúvida da fala. Pai, em nome de Jesus, para que eu seja não um pai bom para Isabela, pagando uma escola ou faculdade, dando a ela um conforto do lar, andando num carro bom, mas para que eu seja para ela uma voz presente, orientando ela nos teus caminhos, para que amanhã, ainda que eu me cale pela morte, ela seja a voz daquilo que eu ensinei, porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito com vocês, e Ele ensinará vocês a lembrar, Ele ajudará vocês a lembrar todas as coisas que eu vos ensinei. Então Jesus, quando morreu, Ele pode ter perdido a fala, mas Ele deixou o seu Espírito com a igreja, porque a igreja é a voz de Cristo que ecoa de eternidade a eternidade. Eu oro pelas famílias, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos aos pais, pelos pais aos filhos. E como portas abertas, nós estamos, ó Deus querido, de braços abertos, para ser voz para o mundo, voz para Campo Grande, voz para essa região, de que aqui família tem valor, casamento tem valor. Aqui tem pastor, tem pastoras, tem líderes que têm voz,
para levar o coração daquele que está aí fora desesperado, que Cristo é a esperança e nós somos a voz, porque colocamos a nossa casa em ordem. Amém. Que assim seja, assim será. Amém, igreja. Reverendo.